Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nas nossas últimas aulas a gente tem trabalhado aí o conceito de equação de segundo grau e vimos aí, né, nas nossas últimas mesmo, né, aulas, as relações entre coeficientes e raízes, né, que ajudam a resolver, né, alguns problemas relativos à equação de segundo grau, alguns exercícios interessantes. Bom, então o nosso objetivo da nossa aula de hoje é resolver alguns exercícios em que a gente usa algumas ferramentas que vimos nas últimas aulas a fim de sedimentar essas ideias. Bom, então, o primeiro exercício que eu sugiro é esse aqui, ó. A soma dos cubos das raízes da equação x² mais x menos 3 igual a 0 é igual a quem? Bom, então, tá aqui as opções. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, a gente se retoma aí para ver nossa solução. Bem, então, revendo rapidamente aqui alguns conceitos que a gente viu, bom, nós já sabemos que uma equação de segundo grau é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Bom, então, nós vimos na última aula que, dados alfa e beta raízes dessa equação, nós temos que alfa mais beta é igual a menos b sobre a, onde a gente definiu isso aqui como S1. Bom, e além de definir, né, isso como S1, nós definimos como Sn a soma de alfa elevado a n mais beta elevado a n. E a gente estabeleceu algumas relações que permitem achar, né, a soma das potências das raízes da equação de segundo grau de uma maneira um pouco mais rápida. Bom, então a gente viu que A S2 mais B S1 mais 2C igual a 0. E vimos que ASN mais BSN menos 1 mais CSN menos 2, isso aqui também dá 0. Então, para a gente resolver esse nosso problema proposto aqui, eu vou usar exatamente essas ideias. Então, vamos resolver esse problema então. Bem, então, antes de mais nada, seguindo a linha de raciocínio, eu vou dizer que alfa e beta são as raízes daquela equação. Então, a gente já sabe que a soma dessas raízes vai ser dada por menos b sobre a. Então, nós temos que a nossa soma das raízes ficou menos 1. Então, está aqui o nosso S1, correto? Bom, então, temos o seguinte, temos que A vezes S2, que no caso é o próprio S2, tendo em vista que o A ali na nossa equação é igual a 1, mais B vezes S1, que será exatamente S1 pela mesma razão, mais 2 vezes C, onde o C é menos 3, isso aqui é igual a 0, correto? Bom, mas o S1, a gente acabou de achar, o S1 é igual a menos 1. Então, nós temos 2 vezes menos 3, menos 6 menos 1, menos 7. Então, passa para o outro lado, a gente encontra que S2 é igual a 7. Bom, então, se a gente quer a soma dos cubos das raízes, então a gente quer, na verdade, o S3. Então, nós temos que A vezes S3 mais B vezes S2 mais C, que no caso é menos 3, vezes S1, isso aqui é igual a 0, correto? O S1, nós já vimos que é menos 1. O S2, nós já vimos que é 7. Então, a gente ficou com o quê? A gente ficou com 7, menos 3 vezes menos 1 dá 3, 7 mais 3 dá 10. Então, passando para o outro lado, a gente fica então com o quê? A gente fica então com o S3, ele é igual a menos 10. Então, repare que nós encontramos, né, a soma dos cubos das raízes de uma maneira muito simples e muito rápida, né? Se você fosse tentar resolver esse problema sem usar esse artifício,
essa técnica, você poderia pensar da seguinte maneira. Bom, vamos resolver. Então, você calcularia o delta, ficaria como? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, você acharia o delta igual a 13. Bom, e aí substituindo, né, na forma que nós vimos em algumas aulas anteriores, nós encontraremos o quê? Nós encontraremos o x igual a menos b, no caso menos 1, mais ou menos a raiz de 13, tudo isso sobre 2a, que no caso é 2. Ou seja, então a gente poderia chamar o alfa de menos 1 mais a raiz de 13 sobre 2, e o beta de menos 1 menos a raiz de 13 sobre 2. Então, repare que para achar a soma dos cubos, você teria que pegar esse valor, elevar esse cara ao cubo, pegar esse valor, elevar esse cara ao cubo, para depois somar esses dois para encontrar esse resultado. Então, repare que fica extremamente mais trabalhoso resolver dessa forma. E para potências maiores, então, por exemplo, se o problema pedisse, né, a soma das potências, das raízes elevadas à quinta potência dessa equação, ficaria mais trabalhoso ainda. Então, só para salientar, né, isso aqui é uma outra solução, no caso aqui entre aspas, né, que eu não vou terminar isso aqui, tendo em vista que a nossa solução é bem mais simples que isso. Então, é só para salientar o quão poderosa é essa ferramenta para a resolução de problemas desse tipo. Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bem, nosso segundo exercício consiste no seguinte. Nós temos, sendo mn, raízes da equação x ao quadrado menos 10x mais 1 igual a 0, qual é o valor da expressão 1 sobre m à quarta mais 1 sobre n à quarta. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bem, vamos analisar a expressão pedida. Nós temos que 1 sobre m à quarta mais 1 sobre n à quarta, dizer isso é o mesmo que dizer o quê? É o mesmo que dizer n à quarta sobre m à quarta vezes n à quarta mais m à quarta sobre n à quarta vezes m à quarta. Por quê? O que eu fiz aqui? Na primeira parcela, eu multipliquei o numerador e o denominador por n ao quadrado. E na segunda parcela, eu multipliquei o numerador e o denominador por m ao quadrado, m à quarta. n à quarta e m à quarta. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso exatamente para igualar esses denominadores. Então, como eu tenho uma soma de frações de meio de denominador, eu posso resumir isso aqui da seguinte maneira. Isso daqui fica sendo m à quarta mais n à quarta sobre m à quarta vezes n à quarta. Lembrando que m à quarta vezes n à quarta, isso é o mesmo que o quê? Que m vezes n elevado à quarta. E m vezes n é o produto das raízes. Olha, mas o produto das raízes da equação segundo grau é c sobre a, ou seja, então é 1 sobre 1. Logo, isso daqui é exatamente igual a 1. Então, essa nossa expressão, ela se resume a quê? Ela se resume a m à quarta mais n à quarta. Então, o que a gente tem que resolver? O que a gente tem que fazer para matar o problema? É exatamente achar a soma das quartas potências das nossas raízes. Então, utilizando a ferramenta que a gente, né, usou no problema anterior, a gente consegue achar isso da seguinte maneira. Bom, então nós temos que S1, que é m mais n, é igual a menos b sobre a, que é menos 10 sobre 1. Logo, m mais n é igual a 10. Bom, tendo S1, a gente consegue achar S2. Por quê? Porque a vezes S2 mais b vezes S1
mais 2C é igual a zero. Bom, mas S1 nós acabamos de encontrar que é quanto? Nós acabamos de encontrar que é 10. Então nós temos menos 10 vezes menos 10, menos 10 vezes 10 dá menos 100. Menos 100 mais 2, menos 98. Passando para o outro lado, nós encontramos que S2 é igual a 98. Bom, tendo S2, a gente encontra S3. Por quê? Porque A vezes S3 mais B vezes S2 mais C vezes S1 é igual a zero. S1 é 10. S2, acabamos de encontrar, é 98. Então, dessa maneira, a gente ficou com o quê? Bom, menos 10 vezes 98 dá menos 980. Menos 980 mais 10 dá menos 970. Então, dessa maneira, nós temos então que o S3 ele é igual a 970. Bom, e tendo o S3 e S2, a gente consegue chegar no S4. Por quê? Porque A vezes S4 mais B vezes S3 mais C vezes S2 é igual a zero. Então, S2 é 98, S3 é igual a 970. Então, dessa maneira, nós temos o quê? Nós temos, então, que o S4 menos 10 vezes 970 dá 9.700, mais 98 é igual a zero. Bom, só que 9.700 menos 98, ou melhor dizendo, menos 9.700 mais 98 vai ficar como? 10 menos 2, 10 menos 8 dá 2, 9 menos 9 dá 0, então ficamos com 9.602. Então, a gente conclui que o S4, que é m elevado à quarta mais n elevado à quarta, é igual a 9.602. Então, encontramos aí o valor da expressão pedida no problema. Então, dessa maneira, matamos a nossa questão e encerramos nossa aula de hoje.